8 da manhã, Deus abençoe. Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Está começando mais uma edição do seu primeiro jornal, aquele nosso encontro diário para te atualizar do que de mais importante acontece no Brasil e no mundo. Em meio a tantas fake news que você vê por aí no seu celular, aqui, olha, eu te garanto que a informação de qualidade é verdade, porque a nossa equipe trabalha dioturnamente para apurar e trazer melhor informação para você. Seguimos juntos até às 6 da manhã e olha só, já abrimos a janela com a Avenida Doutor Arnaldo, que nesse momento tem trânsito tranquilo, São Paulo com 14 graus. Olha como a previsão do tempo mudou. Ontem estava mostrando que o sol ia aparecer de leve, mas ia aparecer. Agora tá aí dizendo que vai ter nebulosidade intensa, o sol não aparece e as temperaturas se mantêm aí na casa dos 14 graus de mínimas nos próximos dias. Mais amplitude térmica chega a 21 graus, pelo menos hoje, amanhã, e aí depois, olha só, sobe para 23 no sábado, é isso? Ou sexta-feira? Sábado, né? Já dá pra gente ir se programando pro final da semana pela tela, que sempre aparece aqui com a nossa previsão do tempo. Mas daqui a pouco, ao longo da programação, a gente vai trazer mais informações sobre a previsão do tempo, mais informações do trânsito também, porque agora vamos aos destaques desta edição, que tá só começando. Grupo de senadores e deputados de oposição protocola pedido de impeachment do ministro do STF, Luiz Roberto Barroso, pela fala de "nós derrotamos o bolsonarismo" em evento da Uni. CGU vê 202 bilhões de reais de distorções contábeis em ministérios de Bolsonaro. As maiores inconsistências foram identificadas na agricultura e no INCRA. Gás natural vai ficar mais barato a partir do dia 1º de agosto. Redução de 7,1% foi anunciada pela Petrobras. Acarajé rosa, inspirado no filme da Barbie, causa polêmica na Bahia. Prato é patrimônio nacional e receita original deve ser mantida. Pelo menos é o que garantem as baianas que produzem o acarajé. Vamos com mais imagens ao vivo da capital paulista, porque afinal de contas, olha só que paisagem bonita, Roda Rico, trazendo aqui a nossa Marginal Pinheiros. O trânsito está fluindo, viu? Tá bem tranquilo, não há dificuldades e o motorista desenvolve o trajeto com bastante tranquilidade. Atenção rodízio, viu? Porque daqui a pouquinho não circulam no centro expandido de São Paulo carros com placas finais 7 e 8, viu? 7 e 8, isso das 7 às 10, depois das 5 da tarde às 8 da noite. Avenida Paulista também, trânsito tranquilo, não há dificuldades, pontos de parada apenas nos semáforos, assim como a 23 de maio, que também tem trânsito fluindo normalmente e é sim sinônimo de bom caminho nessa manhã de quinta-feira, que está só começando. Bom, e abrimos essa edição com uma investigação da Polícia Civil que apontou a existência de um novo grupo de matadores de aluguel que age na zona oeste do Rio de Janeiro. Vamos conferir então. Execuções em plena luz do dia e com o mesmo modus operandi. Homicídios que podem ter por trás o que seria uma espécie de novo escritório do crime. Mais um grupo de matadores de aluguel. O assassinato do miliciano Marco Antônio Figueiredo Martins, o Marquinho Catiri, em novembro do ano passado, foi o pontapé para a investigação. A Delegacia de Homicídios da capital identificou pelo menos 3 homens que participaram da execução. 2 deles acabaram presos. O terceiro suspeito do crime é Rafael do Nascimento Dutra, conhecido como Sem Alma, um policial militar da ativa lotado no batalhão de Duque de Caxias, que está foragido. Segundo as investigações, os 3 fazem parte de um novo grupo de matadores, que pode estar por trás de 5 execuções recentes que aconteceram no Rio de Janeiro e na Baixada Fluminense. Mas esse número pode ser ainda maior. Os policiais já sabem que pelo menos em 3 homicídios, os executores utilizaram os mesmos fuzis. O armamento usado na morte do miliciano Marquinho Catiri foi
foi o mesmo das execuções do policial civil João Joel de Araújo, morto em maio do ano passado, em Guaratiba, na zona oeste do Rio, e de Tiago Barbosa, assassinado a tiros dentro desse carro blindado em Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense. A Delegacia de Homicídios da capital investiga ainda se pelo menos outros 2 casos também foram cometidos pelo mesmo grupo. A execução de Fernando Marcos Ferreira Ribeiro, na Tijuca, em abril desse ano, e o assassinato do inspetor penal Bruno Killer, no Recreio dos Bandeirantes. Bom, e ainda no Rio de Janeiro, a Polícia Civil prendeu um homem acusado de liderar uma quadrilha que praticava sequestros, extorsões e roubos de carros. O cerco da Polícia Rodoviária Federal e da Polícia Civil foi na Ponte Rio-Niterói. Os agentes prenderam Bruno de Lima Esteves, próximo ao pedágio, no sentido São Gonçalo, na região metropolitana. Ele é um dos principais integrantes de uma quadrilha de sequestradores do Rio. O bando se preparava para cometer novos crimes quando foi abordado. Outros membros da quadrilha conseguiram fugir. Além de lucrar com os sequestros relâmpago, a quadrilha também era responsável por clonagem de veículos, muitos de alto padrão, que eram revendidos em estados do Nordeste e até no Paraguai. E olha só, gente, 11 mil importantes exames para esclarecimento de crimes do Rio de Janeiro estão parados há mais de 10 anos no IML. Um completo absurdo, um completo descaso. Será sucateamento? A gente vai entender melhor agora na reportagem do Fernando Davi. Entre os mais de 11 mil laudos por fazer, estão exames que ajudam a comprovar se pessoas foram envenenadas, vítimas de abuso, ou se o motorista envolvido num acidente, por exemplo, estava sob o efeito de álcool ou drogas. O problema teve início em 2012 e vem se agravando. No ano passado, mais de 2 mil laudos não foram emitidos. No primeiro semestre desse ano, o número passa de 1.000. Nos últimos meses, apenas 5% dos exames foram feitos, e a maioria deles por ordem judicial. A demora prejudica o andamento das investigações e atrasa o julgamento de 2 clientes desse advogado. Isso causa uma ansiedade, uma angústia para o cliente, né? Porque a ideia é que esse laudo dê uma definição no processo, né? A solução para acelerar as perícias que ainda não foram feitas foi trazer peritos que trabalham em delegacias aqui para o Instituto Médico Legal. Além da força-tarefa para agilizar os trabalhos, a Polícia Civil diz que comprou novos equipamentos. Se eu fico com esse exame parado, né, essa investigação pode ir para um lado e depois, quando esse exame retornar para mim, eu posso dar uma outra linha. Então, todo aquele serviço que a Polícia Civil vai fazer na parte investigativa pode ficar perdido, sendo um desperdício de recurso do Estado. E é justamente por isso que os criminosos têm a tal da sensação da impunidade e cometem cada vez mais crimes. Bom, gente, agora vamos para o Rio Grande do Sul, porque a polícia investiga se uma chacina em Porto Alegre tem a ver com 2 facções criminosas rivais. Olho na tela. Foram 2 confrontos entre policiais militares e bandidos na zona sul de Porto Alegre, em locais próximos. 5 criminosos foram baleados, levados para o hospital. 4 deles não resistiram e 1 está internado em estado grave. Um 6º suspeito conseguiu fugir e segue sendo procurado. A guerra entre facções já tinha iniciado na terça-feira com um possível ataque de um grupo a outro, que foi evitado pela Brigada Militar. Na ocasião, 4 pessoas foram presas. Já nessa quarta-feira, mais 4 pessoas também foram detidas pelos policiais militares. Eles apreenderam 10 armas de fogo e munição. Dessas armas, 8 eram pistolas e 2 submetralhadoras. Obrigado ao nosso Tiziano Kessler. Agora falamos de São Paulo, porque foi preso um suspeito de participar do assalto a um carro forte que levou pânico aos clientes de um supermercado na última terça-feira. Inclusive, nós trouxemos esse caso aqui no Primeiro Jornal e agora você acompanha os desdobramentos. O carro forte aparece parado no canto da imagem. De repente, correria. É um tiroteio entre assaltantes e os vigilantes do carro forte.
Os criminosos armados com fuzis e pistolas automáticas tinham também coletes à prova de balas e até um escudo balístico. Eles pararam o carro no estacionamento subterrâneo do supermercado. Eles sobem, roubam o dinheiro, trocam tiros com os vigilantes e descem tranquilamente. Na fuga, a quadrilha abandonou o carro usado durante a ação. Uma mochila com carregadores foi deixada no banco de trás do veículo. Além da perícia no carro usado pelos bandidos, a Polícia Civil também faz agora um trabalho minucioso, detalhado em cima das imagens de câmeras de segurança. Quer dizer, a gente não tem mais sossego nem para ir ao supermercado. Bom, a Receita Federal apreendeu uma Ferrari, modelo F8 Spider, no porto do Rio de Janeiro. Os fiscais descobriram que a importação era fraudulenta e o carro, avaliado em 5 milhões de reais, deverá ir a leilão. E um acidente impressionante no Paraná. A motorista perdeu o controle na estrada e olha só, gente, o carro voou por cima de uma casa. Ele ainda derrubou um poste antes e só parou na valeta. O motorista de 19 anos foi internado no hospital em São José dos Pinhais, na Grande Curitiba. A imagem realmente é impressionante, né? O carro voando ali por cima da casa e por pouco, né, não acerta em cheio. Bom, outro carro desgovernado em Salvador. A motorista passou mal no volante, invadiu uma academia e parou em cima do quê? Das esteiras, gente. Olha só, o local foi interditado e, por sorte, ninguém se machucou. Um susto e tanto. Vamos falar de coisa boa agora? Michele Souza está chegando aqui comigo, está sorridente, porque afinal de contas vai ter queda no preço do gás de cozinha. Michele Souza, Petrobras anunciou aí uma redução de 7%, aliás, gás natural, né? Muita gente tem essa opção ali nos veículos, como, né, alternativa à gasolina, o álcool. Traz pra gente então mais detalhes dessa novidade. Mi, bom dia. Oi, Gustavo. Bom dia para você, bom dia para quem está acompanhando a gente agora. Boa quinta-feira para todo mundo. E o gás encanado, né? Ele é usado em apartamentos e também usado para abastecer o carro, como você disse, que é o GNV. E ele também é usado nas indústrias. Mas esse corte de 7,1% no acumulado do ano até agora é do metro cúbico do gás natural. Ele ficou, então, 25% mais barato, de acordo com a Petrobras. O preço cai para as distribuidoras a partir do dia 1º de agosto. E se todo o corte fosse repassado, Gustavo, não vai saber, ou a gente já sabe, né? O preço cairia 32 centavos. A Petrobras explicou que os contratos com as revendedoras, eles são revisados a cada 3 meses. Então a gente aguarda com expectativa aí esse 1º de agosto, né, Gustavo, para saber se essa queda chega no preço final, né? Que é para os consumidores. É isso, então já anote aí no seu caderninho, no seu celular, você, nosso telespectador, que compra regularmente o gás, né, para saber se de fato foi repassado ao consumidor. Cobre o proprietário aí da revendedora, né, da sua confiança, ou ainda acione o PROCON, se caso de repente você identificar ou perceber alguma irregularidade. Não reduziu o valor? Acione o PROCON, porque de repente, né, isso pode ser solucionado de alguma forma. Obrigado, Michele. Daqui a pouquinho, aliás, você tem mais um assunto, é isso? Tenho sim. Ainda relacionado com Petrobras? Conta aí. Olha só, Gu, a Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis prevê investimentos que vão passar dos 20 bilhões de reais, isso até 2027, na fase de exploração do petróleo natural. Então, desse total, 19,25 bilhões de reais, eles se referem à perfuração de poços em ambiente marítimo. Os dados foram divulgados durante a apresentação do relatório anual de exploração 2022, diagnóstico e perspectivas da exploração de petróleo e gás natural no Brasil. Segundo o relatório, Gustavo, 11 bilhões de reais em investimentos estão previstos para as bacias marítimas da margem equatorial e 8,5 bilhões de reais para a margem leste. A bacia da Foz do Amazonas, ela concentra o maior volume de investimentos, seguida pelas bacias de Campos e também de Santos. Então, um investimento aí bastante importante, Gustavo. Pois é, ainda pegando carona nesse tipo de assunto, Michele, Manaus tem a gasolina mais cara do Brasil.
É quase impossível achar posto vendendo mais barato que o outro. E agora a Polícia Federal está investigando a possibilidade de um cartel no mercado. Vamos ver. As equipes da Polícia Federal fiscalizaram postos de diferentes bandeiras. A denúncia é de crime de cartel, quando as empresas combinam preços para evitar a livre concorrência, uma prática proibida por lei. Essa é a primeira etapa da Operação Cartel Zero, que tem como objetivo coibir e fiscalizar postos de combustíveis. Ninguém foi preso. As equipes apenas recolheram documentos para seguir com a investigação. Manaus é a capital com a gasolina mais cara do país. O preço médio é de R$ 6,29. No Brasil, é de R$ 5,63. Bom, e o Ministério da Saúde estabeleceu o pagamento por desempenho na atenção primária do SUS para equipes que fazem atendimentos bucais em todo o país. Michele Souza, conta mais. Olha só, Gustavo, o pagamento por desempenho ele vai ser aplicado mensalmente às equipes de saúde bucal das modalidades 1 e 2, de 40 horas semanais. Então, na modalidade 1, o adicional vai ser de R$ 2.449. Já na modalidade 2, o incremento é de R$ 3.267. E com isso, as cidades e o Distrito Federal vão receber todo mês um adicional com base aí nos resultados colhidos a partir do monitoramento de 12 indicadores e, entre eles, atendimentos que incluem proporção de crianças e gestantes e procedimentos também de prevenção e reparo dental. De acordo com o Ministério, a mudança ela impacta no incremento de R$ 1 bilhão. Gustavo? É isso, Mi. Bom, agora, gente, vamos lá para uma espera cruel que nunca termina. Muita gente acaba sofrendo com a fila do INSS. Só para você ter uma ideia, 1.800.000 pessoas estão nessa fila para conseguir benefícios, de licença médica até aposentadoria. Laudos, documentos, remédios... É a rotina de quem precisa de um benefício previdenciário no Brasil para tratar da saúde. Simone está se recuperando de um câncer no intestino ainda com sequelas, como dores fortes e a necessidade constante de ir ao banheiro. Tudo provado por laudos e exames. Mesmo assim, o INSS cortou o auxílio-doença. Eles não mal olham os exames. Eles vão pela aparência. Quando eu quero sair para algum lugar, eu já tenho que me preparar dias, sabe? E não comer, porque se eu comer, eu tenho que ir no banheiro. E o INSS acha que eu tô ótima para trabalhar, só se eu ficar sem comer. As recusas se somam a esperas intermináveis por perícias. O governo prometeu zerar a fila do INSS até o fim do ano, mas ela não diminuiu do começo de 2023 até agora. 1.800.000 pessoas. Um dos motivos é o número de funcionários que reduziu 40% nos últimos 4 anos. Há um mês, cerca de 1.000 técnicos aprovados em concurso foram nomeados pelo INSS e estão começando a trabalhar. Esse reforço de servidores ajuda, mas não resolve o problema. Nós temos problemas com falta de servidores, nós temos problema com falta de peritos médicos. Tem agência do INSS que tem internet discada. Com tanto descaso, os trabalhadores recorrem à justiça. O INSS é o principal responsável pela sobrecarga de processos no judiciário. Marcelo entrou com uma ação depois de ter o auxílio negado, mesmo com vários laudos. Ele faz tratamento para ansiedade e síndrome do pânico. A consulta com a perita foi frustrante. Fui pegando as coisas, olhando, e eu falei, senhora, quer que eu responda alguma pergunta para a senhora? A senhora tem alguma dúvida? Se eu tiver, eu pergunto. Olhou. O senhor lembra quanto tempo durou essa consulta? Uns 7 minutos, 8. O senhor acha que em 7 minutos dá para fazer um diagnóstico? Eu acredito que não. Que coisa, hein? 7 minutos para fazer um diagnóstico, 40% da estrutura comprometida, ou seja, redução de pessoal, faltam médicos peritos, unidades com internet discada. Enquanto isso, a Associação dos Juízes Federais pediu ao Supremo o julgamento imediato de um pacote adicional de férias para magistrados. Os juízes federais querem que o Supremo Tribunal Federal dê a eles um novo benefício, uma licença-prêmio de 3 meses sem trabalhar a cada 5 anos. A licença já é paga a magistrados estaduais e integrantes do Ministério Público. Pela lei, os juízes já tiram 60 dias de férias por ano. A ação dos juízes federais
está no Supremo há 6 anos e a associação que os representa pede julgamento imediato. Os juízes que não querem descansar podem pedir o benefício em dinheiro. A estimativa é de que esses pagamentos tenham custado 3 bilhões e meio de reais às justiças estaduais nos últimos 5 anos. E o valor vai subir se o Supremo atender o novo pedido. Bom, esse é praticamente mais um tapa na cara da sociedade que tanto carece aqui no nosso país. Só para se ter uma ideia, o salário no judiciário de um juiz é de 41 mil reais. Esse é o teto, porque ninguém pode ganhar mais do que um ministro do Supremo Tribunal Federal. Esse valor até 2025 pode subir para 45 mil reais. E até aí tá tudo bem, um salário justo para a função que exerce. Só que muitos magistrados chegam a ganhar quase 1 milhão de reais por mês. Receitas que chegam a 800 mil reais pelos famosos penduricalhos. E aí, olha só, eu fui atrás de um dado e todos eles são públicos, viu, gente? Tem portal da Transparência, sites como o da CNJ, do Senado, que falam sobre o orçamento público. E aí, olha só, de acordo com uma pesquisa feita pela Frente Parlamentar da Reforma Administrativa, cerca de 71% dos juízes aqui no país recebem todo mês um salário acima do teto. Por quê? Recebem horas extras, auxílio saúde, moradia, pré-escolar, adicional noturno, verbas indenizatórias e os famosos direitos excepcionais. E aí, vale ressaltar quanto custa a justiça no Brasil. Só para se ter uma ideia, Poder Judiciário, STF e CNJ, que é o Conselho Nacional de Justiça, tem os seus orçamentos individualizados, porque tem gestão própria, né? Então, olha só, no Poder Judiciário, o valor da União repassado ao PJ é de 59 bilhões e 700 milhões de reais. No CNJ, 60 bilhões de reais. E no Supremo Tribunal Federal, a verba é de 850 milhões de reais. Se a gente somar, o custo da justiça para a União passa dos 100 bilhões de reais. Se temos 200 milhões de brasileiros, faça as contas. Quanto custa por ano para cada brasileiro? Cerca aí de 500 reais. Só que tem gente que não tem emprego. E aí, paga com a fome. Paga com dormir ao relento. Enquanto uns têm muito, por outro lado, falta bastante. Bom, agora a gente muda de assunto e fala que na Zona Sul do Rio de Janeiro, uma mãe denunciou uma academia de ginástica que teria negado matrícula para o filho que está no espectro autista. O estabelecimento nega. O olhar triste revela a dor de uma mãe que teve um filho vítima de preconceito por ter autismo. Alexandra Menaguali Lima denuncia que o filho, Augusto Menaguali, de 22 anos, teve a matrícula negada em uma academia de Copacabana, na zona sul do Rio, por causa da sua condição. Ela procurou a Academia Fórmula na Praça do Lido porque a prática de atividade física faz bem para o jovem. A mulher esperava encontrar um ambiente inclusivo e acolhedor para o filho, mas deu de cara com a rejeição, ao citar que Augusto tem transtorno do espectro autista. Perguntei sobre valores, sobre planos e estava indo tudo muito bem. Eu já estava sacando o cartão e documento para fazer a matrícula dele, que eu já havia escolhido o plano. Quando eu perguntei se havia um professor que ficasse no salão orientando os alunos. Me foi dito que sim. Aí eu fiz o seguinte comentário: porque meu filho é autista. No mesmo momento, ele falou, então não podemos fazer a matrícula. Eu falei, por que não podem? Porque nós já tivemos problema com autistas. Segundo Alexandra, ela foi informada pelo recepcionista que apenas o supervisor poderia autorizar a inscrição do filho dela. O responsável não estava no local e a mãe foi embora desolada. Eu senti rejeição, eu me senti muito impactada com aquilo, porque é uma forma de segregar as pessoas com autismo, com síndrome de Down, com qualquer tipo de transtorno ou síndrome. É extremamente desagradável, dói na alma você ouvir isso, que seu filho não pode frequentar um local ou outro por ele ser autista. Alexandra registrou o caso. Os policiais da delegacia de Copacabana intimaram hoje os funcionários da academia e os depoimentos devem acontecer nos próximos dias. Os agentes apuram se houve a prática do crime de recusa à matrícula de aluno com deficiência. A academia nega ter recusado a matrícula e alega que queria apenas oferecer um melhor suporte ao aluno. Mas questionados, eles não
explicaram qual suporte foi oferecido. A academia ainda afirma em nota que está apurando internamente o caso para que não aconteçam situações semelhantes. Bom, o suporte dado foi simplesmente não fazer a matrícula, né? Só que a própria mãe já disse que antes ela questionou e a própria academia disse que já tinha tido problemas com autistas. E por que não resolveu? Por que não se torna uma academia inclusiva? Fica aí o questionamento. Um garoto de apenas 10 anos passou no vestibular de uma universidade de Fortaleza, olha só que gracinha, e para o curso de administração. O cearense João Pedro Araújo dá aulas de matemática no canal dele na internet. João, que recebeu o laudo de superdotação com 6 anos, gente, diz que pretende ser engenheiro aeroespacial formado pelo ITA, o Instituto Tecnológico da Aeronáutica. E manifestantes e a polícia entraram em confronto no Peru durante protestos contra o governo da presidente Dina Boluarte. Essas manifestações elas foram convocadas por grupos opositores. Na capital Lima, manifestantes avançaram em direção às barreiras montadas pelas forças de segurança perto do Congresso peruano, que usaram gás lacrimogêneo para dispersar a multidão. E aí críticos da atual presidente acusam Dina Boluarte e aliados de removerem de forma ilegítima e prender o antecessor Pedro Castilho, que levou a protestos algumas vezes violentos que deixaram 67 mortos em março passado. E um homem armado matou 2 pessoas em Auckland, a maior cidade da Nova Zelândia, faltando poucas horas para o início da Copa do Mundo de Futebol Feminino no país. O atirador também morreu. A Michele Souza está chegando aqui comigo para trazer mais informações que foram confirmadas pela polícia, Mi. Sim, Gustavo, essas informações já foram confirmadas e pelo menos 6 pessoas ficaram feridas nesse tiroteio. A polícia reforçou a segurança em diferentes partes da cidade, onde vivem mais de 1,5 milhão de pessoas. O governo neozelandês confirmou, inclusive, que o Mundial não vai ser afetado. A gente ainda não tem informação, né, não sabe o motivo dessa violência, mas o caso faz a Nova Zelândia relembrar os atentados terroristas de 2019, quando um homem matou 51 pessoas e feriu 40 em ataques contra mesquitas da cidade de Christchurch. Gustavo? Valeu, Mi. Bom, as principais cidades do Quênia, gente, registraram um novo dia de violência com confrontos entre polícia e manifestantes que protestam contra aumento de preços impostos. Há relatos, inclusive, de pessoas baleadas e de mortos, mas sem confirmação oficial. Manifestantes queimaram pneus e pedras para poder atingir a polícia, que respondeu com bombas de gás lacrimogêneo e munição real. Pelo menos 300 pessoas foram detidas, incluindo líderes da oposição, que convocou essa terceira rodada de protestos contra o governo do presidente William Ruto. Nas 2 rodadas de protestos anteriores, ainda neste mês, pelo menos 15 pessoas foram mortas nos confrontos e outras centenas terminaram detidas. Sabe quando a pessoa parece que ganha uma nova chance de viver? Bom, dá uma olhada nessa história que aconteceu em La Plata, na Argentina. Uma mulher aparece atravessando pela faixa de pedestres. Numa fração de segundos, 2 carros batem e avançam sobre ela. Aí as leis da física governaram tudo. Cada um foi para um lado e ela ficou no meio da bifurcação. Um susto daqueles. Prejuízo para os donos dos carros. E o melhor de tudo, ninguém se feriu. E uma exposição imersiva em São Paulo está mostrando e revelando ao público as muitas faces de um dos grandes gênios do Renascimento. Eu estou falando de Leonardo da Vinci. Um dos mestres do renascentismo. Obras icônicas e reconhecidas no mundo todo. Nós estamos falando de Leonardo da Vinci, mas não apenas do artista que pintou a Mona Lisa. Engenheiro, arquiteto, diretor de teatro, figurinista, um grande estudioso, homem de muitas teorias. E nesta exposição em São Paulo, dá para conhecer um pouco mais e viajar pelos mundos de Leonardo da Vinci.
O Alfredo está vestido de Vasari, autor da primeira biografia e um grande fã de Da Vinci. Ele vai estar por aqui para tirar as dúvidas e as curiosidades dos visitantes. E Leonardo não era casado, não era hétero, completamente autodidata. Ele gostava de ser considerado engenheiro. Tem uma carta que ele escreveu para o Duque de Milão, uma espécie de currículo para pedir emprego. E ele escreve assim, olha, eu sou engenheiro, eu sou arquiteto, eu sei construir pontes. E no final ele escreve, e eu também sei pintar quadros. A exposição é imersiva, a ideia é que você mergulhe, entre nos mundos de Da Vinci. Tem até uma viagem ao tempo, como neste espaço, que dá para conhecer um pouco da Itália do século XV. Os ingressos custam entre R$ 35 e R$ 125 reais. A exposição Os Mundos de Leonardo da Vinci fica no Morumbi Shopping, em São Paulo. É isso aí, uma ótima pedida para você que está pela capital paulista ou de repente pode vir até aqui. Não perca a hora, agora 4 horas e 30 minutos, hora de mais um rápido intervalo aqui na nossa programação. E daqui a pouco a gente volta com mais notícias para você. Até já! Hoje sua noite é mais Band. Fique de olho! Às 7h20, mais informação. As notícias do Brasil e do mundo você acompanha no Jornal da Band. Às 8h30, mais música. Se trata, garota, sai da minha boca. Do funk ao modão. Nesta longa estrada da vida. Faustão na Band. Às 10, mais tensão. O plano vai avançar. Como é que vai ser? Eu já tenho homens a essa hora espalhados por pontos estratégicos para levar a filha do Arthur e a filha da Camila. Eu não vou ficar sem a minha filha, eu vou ligar pra polícia. Valor da vida. E às 11, mais realidade. A ação da polícia. Desliga o veículo, desembarca, vem pra trás do veículo. As buscas por criminosos. Posta na parede. Esvazia os bolsos aqui, dona. Perigo por todos os lados. Correu. Linha de combate. Hoje, quanto mais Band, melhor. Viva a sorte especial de Dia dos Pais. São tantas caminhonetes que não cabem nem numa cegonha. 2 estradas, 2 montanas, 2 Fiat Toro, mais 2 Hilux e ainda 2 Ram. Te espero no programa Viva a Sorte para você conferir junto comigo. Com fome não dá para fazer nada. Não dá para dormir. Não dá para estudar. Não dá para jogar bola. Não dá para brincar. Não dá pra resolver, não dá pra descansar. Não dá pra desperdiçar comida. Com fome não dá, com fome não dá, com fome não dá, não. Apoio Band. Todos os dias surgem novas perguntas. O que é discurso de ódio? Que inveja disso aqui, rapaz. Opinião e fake news. Como será o futuro? E o que comer hoje à noite? Por que precisamos falar sobre privilégios? Quais os caminhos da economia? Quem levantou a taça? E o valor da arte e da ciência? Para entender o mundo à sua volta, não importa a pergunta. Informação confiável é fundamental. Matei a sua mãe. Eu não atirei nela, mas ela está morta por minha culpa. Wrestler, ela não está morta. Foi tudo uma encenação por causa do Red. 20% do mercado de artes e antiguidades é formado por falsificações. São quase 10 bilhões de dólares em falsificações sendo apresentadas como reais para governos, museus e indivíduos. Eu te dou 900. Neste sábado, 9h30 da noite. The Blacklist. Soberania e força popular tem que respeitar. Liberdade de expressão não é licença pra espalhar mentira, ódio, golpe, desavença. Democracia é conquistada, não é sorte. Pode recuar que a consciência aqui é forte. Na hora da verdade, a democracia fala mais alto. Justiça eleitoral, a justiça da democracia. Isso é Matheus e Cristiano. Vida, fica comigo só por uma vida. Se eu pudesse lhe seguir aquele arroz, desbeijava aquela boca, segurava minha bambola, travava o zíper da minha roupa. Tô penando pra esquecer que cê desgramou minha vida.
tarde. Chefe Ravioli vai preparar uma receita de cannoli doce. Gente, ele é todo recheado com creme de ricota, com limão siciliano e ainda, por cima, raspinhas de laranja e açúcar de confeiteiro. Ó, negócio gostoso. Então vê se não perde, porque ainda tem babados dos famosos, notícias quentinhas e muito mais. Chega cedo que a gente espera. Hoje, 2h30, Melhor da Tarde. O Ministério da Fazenda aumenta de 1,9% para 2,5% a projeção para o crescimento do PIB deste ano. Para 2024, a projeção de crescimento se manteve em 2,3%. O governador de São Paulo planeja mover usuários de drogas concentrados na Cracolândia para o bairro do Bom Retiro, na região central da capital paulista. O presidente russo Vladimir Putin não vai participar da cúpula do BRICS na África do Sul. O acordo mútuo foi fechado porque ele é alvo de um mandato de prisão do Tribunal de Haia que teria que ser cumprido. Botafogo garante vaga nas oitavas de final da Copa Sul-Americana. O time empatou com o Patronato da Argentina por 1-1. Bom, gente, o governador de São Paulo planeja mover os usuários de drogas concentrados na Cracolândia para o bairro do Bom Retiro, na região central da capital paulista. Vamos entender o porquê dessa ideia. Pela primeira vez, uma autoridade pública diz querer trocar a Cracolândia de lugar. A ideia do governo de São Paulo é levar os dependentes químicos para o bairro do Bom Retiro, um distrito próximo ao que o Fluxo estava antes. É um bairro tradicional que recebeu muitos imigrantes, com comunidades judaicas, coreanas e de países do Oriente Médio. Tem comércio e área residencial. Para o governador, levar o fluxo de usuários de droga para lá é uma estratégia. Porque lá eu tenho uma AMA, lá eu tenho CAPS, lá eu consigo deixá-las um pouco mais afastadas da área residencial, da área comercial. Então vamos ver se a estratégia vai dar certo. Vai dar certo? Não sei, é tentativa e erro. Junto com os usuários vão também os traficantes. O prefeito de São Paulo acredita que o assunto precisa ainda ser mais discutido antes de tomar uma decisão. Qualquer bairro você tem uma quantidade grande de comerciante, de morador. Acho que a gente precisa ter um pouco de cautela. Enquanto isso, a Cracolândia aumenta de tamanho. Nos últimos 3 meses, o fluxo cresceu quase 40%. Eram 800 usuários em maio. Hoje são 1.100. Para chegar até aqui no Bom Retiro, um dos bairros mais tradicionais da cidade. No primeiro jornal. Não tem nenhum outro lugar no mundo que tenha uma Cracolândia e que já se tomou alguma decisão para que os nossos políticos possam se embasar para a tomada de decisão aqui. Isso é fato. Só que o próprio prefeito de São Paulo foi surpreendido com a ideia do governador de alterar a Cracolândia de lugar. Agora veja, 2 quilômetros de distância é algo que é extremamente plausível uma pessoa caminhar de um lado para o outro. Qual a probabilidade de a Cracolândia se espalhar ainda mais para o centro de São Paulo? Esse também é um risco. Óbvio, nada, né, é igual à Cracolândia. Nenhuma decisão foi tomada. Que nem ele falou, precisa tentar, é tentativa e erro. Só que algumas tentativas podem gerar problemas irreversíveis, tem que tomar muito cuidado com isso. Bom, a Polícia Federal cumpriu mandados de busca e apreensão em São Paulo e a segunda fase da operação que investiga uma quadrilha responsável pelo tráfico, esquema, né, de tráfico internacional de drogas em aeroportos. Dá só uma olhada. A Polícia Federal prendeu 16 pessoas e cumpriu 27 mandados de busca e apreensão em Guarulhos e São Paulo. 2 dos suspeitos estão foragidos. As equipes de investigação acreditam que o grupo tenha relação com o PCC. É importante deixar claro que a organização criminosa que praticava esses crimes foi desmantelada e tanto os executores dos crimes diretamente como os mandantes dos crimes também foram presos e serão responsabilizados. De acordo com as investigações, 5 dos presos são considerados mandantes. Isso porque eles eram responsáveis por indicar para qual país a droga deveria ser enviada. A gente conseguiu prender esses mandantes, menos um deles que está foragido, e os executores dos outros 2 dias de tráfico, que tinha sido no dia 3 de março, que a droga foi para a França, e
em outubro do ano passado, que 2 malas de droga foram enviadas a Portugal. No total foi mais de 120 quilos de cocaína para a Europa nesses 3 eventos. A quadrilha só foi descoberta depois que a personal trainer Cátina Bahia, de 44 anos, e a médica veterinária Jeane Paulini, de 40, foram presas na Alemanha, acusadas de tráfico de drogas. As 2 goianas ficaram 38 dias na cadeia, até que a Polícia Federal apontou a troca de etiquetas das bagagens no aeroporto de Guarulhos, e as 2 foram inocentadas. Os outros alvos da operação são funcionários e ex-funcionários do aeroporto de Guarulhos e da companhia aérea que atuavam no armazenamento e entrega da droga, pagamentos, entrega de celulares que seriam usados dentro do tráfico e na troca das etiquetas das malas. Na primeira fase da operação, 6 pessoas ligadas ao esquema foram presas. Bom, vamos agora conversar com José Paulo Sobral, direto da Band News FM do Rio de Janeiro. Ele traz agora detalhes de uma apreensão de uma Ferrari no porto do Rio de Janeiro. Bem-vindo, José. É um prazer tê-lo conosco aqui no Primeiro Jornal. Agora, me conta, que apreensão foi essa, hein? Quer dizer, o que tinha de legal nessa história, hein? Oi, Gustavo. Muito bom dia para você. Bom dia para quem acompanha a gente aqui no Primeiro Jornal. Prazer é meu estar aqui com vocês. Vamos lá, essa ação é decorrente de fraude em operações do comércio exterior. Como você falou, foi apreendido ali no Porto do Rio de Janeiro. Essa Ferrari é do modelo Spider, fabricada em 2022. O rapaz foi preso porque ele não tinha documento da Ferrari e acabou sendo levado aí pela delegacia. Um detalhe é que essa Ferrari apreendida, o rapaz fez uso de instrumentos fictícios, o carro vai ficar retido em depósito na alfândega. Segundo o órgão, o automóvel é do modelo Spider, e um detalhe que tem motor com 720 cavalos de potência, capacidade de fazer de 0 a 100 km por hora em apenas 3 segundos. Esse carro atinge velocidade máxima de 340 km por hora, Gustavo. É isso, é uma verdadeira máquina, né? Avaliada em 5 milhões de reais. E agora vai para leilão. Que coisa, hein? Pois é, eu se tivesse dinheiro até arriscava comprar, mas como não tenho, aproveito para apreciar. Mas, de fato, enfim, né? Agora a polícia segue investigando, Receita Federal, para entender se de repente existe algum esquema, algo maior, né, envolvendo aí a chegada desse veículo. Mas tem mais assunto chegando com você também, né? Porque está preso. Aliás, só esse assunto, é isso? Ah, então beleza. Deixa eu agradecer a sua participação aqui, porque, afinal de contas, você está chegando aqui com a gente, primeira vez no Primeiro Jornal. Seja bem-vindo. Venha quando quiser, mais vezes. E um ótimo dia para vocês aí na Band News FM Rio. E como é que tá o tempo aí? Tô vendo que você tá de blusa, tá frio aí? Rapaz, tá um frio danado aqui nessa madrugada, 16 graus agora vindo aqui pro nosso estúdio aqui na Band, eu vi na rua, máxima hoje para 22 graus, isso pro carioca é um frio danado, rapaz. Então, vim aqui bem agasalhado, 3 camadas aqui de roupa. Pois é, olha só, aqui em São Paulo tá 17 graus e o pessoal tava falando, Gustavo, eu tava de camiseta, agora de pouco no estacionamento, para mim tava de boa. Então, de repente, ó, o Pingo atualizou, 14 graus, para mim tava de boa, de camiseta. Mas vocês aí no Rio de Janeiro estão acostumados a altas temperaturas, realmente 22 graus, é um frio daqueles. Valeu, meu amigo. É isso aí. Agora, 4 horas e 43 minutos, vamos seguir aqui, agora com câmeras de segurança e também outras provas que mostram que um jovem de 19 anos está preso injustamente há 8 dias pelo roubo de um carro. Ele estava dentro do ônibus, voltando do trabalho no momento do crime. Samuel Oliveira, de 19 anos, é auxiliar mecânico, tem trabalho fixo e residência fixa, mora com a família no mesmo lugar há 17 anos, mas é um jovem negro de periferia. E foi acusado pela polícia de ter participado de um roubo de carro com mão armada e por isso foi preso há 8 dias. O problema é que no horário em que aconteceu o roubo, Samuel estava dentro do transporte público voltando do trabalho para casa e tem várias provas disso. Nossa equipe conseguiu mais uma prova muito importante, que mostra Samuel
saindo do último ônibus do seu trajeto, num horário em que, segundo a polícia, ele deveria estar fugindo dos policiais. Com esses novos elementos, a família espera poder soltar Samuel. Essa prisão ocorreu depois que os policiais perseguiram os assaltantes, prenderam um deles, mas deixaram escapar outros dois. E aí começaram a fazer uma ronda, se depararam com Samuel e Samuel foi preso porque estava com roupas parecidas com a do assaltante. Provavelmente foi um engano da vítima e mesmo assim, com todas as evidências da inocência de Samuel, ele foi preso e a justiça confirmou a prisão. Agora, o advogado aguarda a resposta da justiça sobre o pedido de liberdade provisória. E o Ministério Público de São Paulo denunciou o preparador físico uruguaio Sebastián Avelino Vargas, do Universitário do Peru. Ele foi flagrado fazendo gestos racistas em direção à torcida do Corinthians e foi preso logo depois do final do jogo na Neoquímica Arena na semana passada. Se a justiça aceitar a denúncia, o profissional pode responder pelos crimes de discriminação em um evento esportivo e o de promover tumulto ou incitar a violência. As penas são de 2 a 5 anos de prisão. Hoje, a defesa de Vargas também apresentou à justiça um pedido de revogação dessa prisão. E aí eu te pergunto, até quando casos como esses vão continuar sendo registrados? Ontem eu falei aqui na programação do Band News TV, já para o fim da manhã. Quer dizer, esses casos acontecem aqui no Brasil, a gente repercute, só que parece que o resto do mundo fecha os olhos para o racismo, parece que normatiza. Não, todo ser humano é igual, a gente não tem direito de achar que há diferença, que a gente pode chegar e fazer um gesto como esse. Há pouco a gente trouxe aqui o Felipe Peixoto, né? Essa história desse jovem de 19 anos. A sorte é que ele teve um álibi. Porque quantos jovens negros passam por essa situação e depois não conseguem provar que são inocentes? Isso aqui não pode se repetir. A gente tem que acabar com o racismo. Não pode existir. Vamos para o esporte agora. O Botafogo é o último brasileiro a garantir vaga nas oitavas de final da Sul-Americana. O Glorioso, cheio de reservas, empatou com o Patronato da Argentina por 1-1. Os 2 minutos, Janderson recebeu o lançamento pela ponta direita, ganhou na dividida, driblou e rolou para o meio da área. Luiz Henrique, que fez o papel de Tiquinho Soares como centroavante na partida, só teve o trabalho de empurrar para as redes e cravar 1-1. Bom, e o Patronato empatou a partida aos 22 minutos. O zagueiro Domingo arrancou, passou para os 2 defensores e, olha só, deu um passe para Arce, que invadiu a área, deslocou o Gatito e balançou as redes. Bom, o placar final ficou Botafogo 1, Patronato também 1. O empate do Botafogo marcou a estreia do técnico português Bruno Lage. Vamos então ver o que ele falou depois desse jogo. Eu gostei muito da maneira como a equipa entrou no jogo. Acho que entramos muito sérios no jogo e fizemos 1-0 e depois durante meia hora a equipa soube sempre estar presente no jogo, ter o controle do jogo, criar muitas oportunidades e foi sentindo, e até agora no final a falar um bocadinho com eles também foram sentindo que podiam ter feito o 2-0 a seguir ao primeiro. No final da primeira parte o jogo fica um pouco mais equilibrado. Acho que na segunda parte a equipa voltou a entrar forte no jogo durante 15 minutos. Depois, com o tempo de jogo, como já falei, até mesmo com as substituições do Tchê e do Luís, tempo de jogo, alguma falta de rotina e também do mérito também do adversário, porque está com 3-0 no resultado total, não tem nada a perder e arrisca tudo. E nós aí temos vários momentos de boas transições, de ganhar a bola no corredor e ter a capacidade de conseguir chegar com a bola no corredor contrário, onde temos muitas situações de 2 contra 1 e não conseguimos fazer e podíamos ter feito outro resultado. Neste momento o melhor 11 foi aquele que nós apresentámos por tudo, porque a equipa vinha realmente de jogos consecutivos com os mesmos jogadores, a sentir que
Há uma semana atrás foi feita uma gestão num campo muito pesado também e chuvoso, com uma viagem enorme pelo meio, e hoje sentimos isso, sentimos que não é em função de poupar ninguém, é sim em função de olhar para cada jogador a cada momento. Aquilo que tiro de positivo e de muito positivo é essencialmente isso, é o conhecimento que nós tiramos do grupo, e está aqui um exemplo ao meu lado, aquilo que nós fizemos, porque a equipa vem de uma sequência de jogos muito pesada, vem com muitas viagens, muitas vezes sempre o mesmo 11 a jogar, e nós precisamos de todo. A primeira palavra que eu tenho que dizer do grupo e destes dias de trabalho é realmente o coletivo que eles têm e a união que eles têm, e é graças a isso e ao trabalho que têm feito enquanto equipa que têm feito este percurso muito bom. Aquilo que nós prometemos sempre é trabalho, e foi com essa missão que nós viemos, e a palavra que mais utilizei nestes 2 dias, está aqui o gatito que sabe, foi de trabalho e dar continuidade ao trabalho, e aquilo que nós vamos sentir a cada momento que podemos melhorar, porque é nesse sentido que nós vemos as coisas, vamos treinando para melhorar. Bom, e olha só, começando o nosso giro pelos clubes da Série A, o Palmeiras se representou nesta quarta-feira visando o Fortaleza, adversário de sábado pelo Brasileirão. A Gabi Guimarães chega agora com as informações. Depois de 2 dias de folga, o Palmeiras retomou os treinamentos. O Rony e o Dudu, que foram poupados no duelo contra o Internacional, participaram das atividades normalmente. Aliás, após a partida contra o Inter, o Abel falou, entre outras coisas, sobre a necessidade de melhorar o condicionamento físico de alguns jogadores, caso do Rony e também do Dudu. Na verdade, todo o elenco precisa estar 100% fisicamente para o que vem pela frente, a sequência do Campeonato Brasileiro e, claro, as oitavas de final da Libertadores. No Brasileirão, o Verdão enfrenta nesse final de semana, recebe no Allianz Parque o Fortaleza. Depois, fora de casa, vai enfrentar o América. No dia 2 de agosto, aí sim, a partida de ida das oitavas de final da Libertadores contra o Atlético Mineiro. O Palmeiras, é verdade, está há 5 jogos sem saber o que é vencer. E o lateral Marcos Rocha falou sobre a importância de acreditar no grupo, no coletivo, nessas conversas de vestiário mesmo, para retomar o caminho das vitórias. Através de conversa, através dos treinamentos, para que dentro do jogo você possa fazer as coisas naturais, sem nenhuma cobrança, sem nenhuma pressão. Onde que vários clubes no Brasil vinham passando, né? Ainda passam, e a gente aí depois de 3 anos aí a gente vem esse período aí de seca, mas nada muda o nosso trabalho, nada muda a nossa confiança, e a confiança que a diretoria passa para a gente também nos dá tranquilidade para que a gente possa readquirir durante os treinamentos, os trabalhos do Abel, aquele futebol vibrante, onde que o nosso torcedor acompanhou aí esses tempos atrás e onde que nos trouxe resultados positivos, que hoje, né, nos dá essa tranquilidade para que a gente possa, mais rápido possível, reencontrar um futebol bonito do Palmeiras. O duelo do final de semana vai acontecer em casa, no Allianz Parque. E o Rocha falou sobre a importância do apoio da torcida, mesmo num momento turbulento como esse. Está sendo bem legal, né, ter o nosso estádio cheio, né, ter o nosso torcedor apoiando do começo ao fim. É lógico que quando o resultado não aparece, você ouve algumas coisas que às vezes te incomoda, mas você sabe que a pessoa tem razão, né? Por tudo que a gente construiu dentro do clube, né? Tudo que a gente vem e tem ainda para construir. A gente tem 2 competições importantes aí, né? Que a gente vê a possibilidade de brigar por elas até o final, né? Dos campeonatos, mas sem o apoio deles vai ser mais difícil. E agradecer, né? Essa casa cheia, né? 41 mil torcedores, todos os jogos ali nos apoiando do começo ao fim. Agora, para falar um pouco de mercado, a janela de transferências vai fechar no dia 2 de agosto e o Palmeiras segue em busca de reforços. O principal, claro, um camisa 5, muito importante para esse elenco do Palmeiras. Em relação às saídas, podem tranquilizar os corações. De fato, o Gustavo Gomes recebeu uma proposta direta do Al Nassr da Arábia Saudita, mas o Palmeiras não tem a intenção de entrar numa negociação e confia no fato de ter renovado o contrato com o paraguaio até 2026. Então, por hora, o xerife da zaga segue no Verdão.
Valeu, Gabi. E agora a gente fala, quem está muito bem, obrigado, é o São Paulo, viu? Semifinalista da Copa do Brasil e no G4 do Campeonato Brasileiro. O PDV chega agora com as informações. Embalado na temporada, o São Paulo se reapresentou após 2 dias de folga para o elenco e o tricolor paulista já pensa não só no jogo contra o Cuiabá no final de semana na Arena Pantanal, como também na grande decisão contra o Corinthians pela semifinal da Copa do Brasil. Até porque na terça-feira já tem a primeira partida valendo vaga na grande final da competição. O jogo acontece na Neoquímica Arena, onde o São Paulo nunca venceu e espera conquistar um bom resultado, até porque a grande decisão acontece no Morumbi, mas apenas em meados do mês de agosto. E o técnico Dorival Júnior já trabalha pensando nos 2 jogos. Óbvio que a prioridade maior acaba sendo justamente para o duelo clássico majestoso contra a equipe do Corinthians. Mas o São Paulo, que vai muito bem também no Campeonato Brasileiro, está no G4 da competição e enfrenta uma pedreira, que é a equipe do Cuiabá, do atacante Daverson, que tem marcado contra os grandes clubes de São Paulo neste Campeonato Brasileiro. E a tendência é que Dorival Júnior poupe a equipe titular e escale um time alternativo. Até porque alguns jogadores que saíram recentemente do departamento médico necessitam de um ritmo de jogo. Casos de Alexandre Pato, que marcou no último final de semana o primeiro gol dele nessa terceira passagem pela equipe do São Paulo, e também Erisson, outro jogador que ficou um tempo sem atuar, entrou também no decorrer da partida e pode ganhar uma oportunidade com o técnico Dorival Júnior. Wellington, lateral esquerdo, que foi titular justamente neste último jogo goleada contra o Santos, também para readquirir ritmo de jogo, entre outros jogadores. E até mesmo o Beraldo, zagueiro que há 5 jogos vem desfalcando o São Paulo com uma lesão ligamentar, deve ficar à disposição de Dorival, não só para essa partida contra a equipe do Cuiabá, como também para o duelo decisivo contra o Corinthians. Quem deve continuar como desfalque é o volante Gabriel Neves, o uruguaio que teve uma fratura na costela, já foi desfalque do tricolor paulista no último jogo, não deve se recuperar a tempo, nem para o duelo de sábado e nem mesmo para o jogo da semifinal da Copa do Brasil na Neoquímica Arena. Obrigado, Paulo do Vale. Agora o Corinthians, que está de olho no mercado. Chega mais, Pedro Ramiro. O torcedor corintiano já não sabe se sorri ou se chora com as notícias do mercado de transferências. Até um motivo de ficar um pouco mais alegre é a informação de que o clube monitora a situação do lateral esquerdo Alan Rodrigues. Hoje pertence ao Rosário Central, jogador que tem se destacado e que é um atleta paraguaio, já serviu até a seleção nacional, e o Corinthians monitora depois de um pedido do técnico Vanderlei Luxemburgo. Afinal, esse setor tem enfrentado muita dificuldade nessa temporada. Fábio Santos e Matheus Bidu não têm conseguido se firmar. Corinthians também está de olho num defensor, num zagueiro, porque existe sim a possibilidade de que Bruno Mendes e Gil não continuem no elenco. Os 2 jogadores têm contrato com o Corinthians até o fim do ano, mas por enquanto não houve o interesse de renovação por parte dos atletas. O Timão que viu também com uma certa euforia, uma certa tristeza, a situação de Roger Guedes. O jogador pode deixar o clube ainda nessa janela de transferências. Tem sondagens de clubes da Arábia Saudita e, pelo que apurou a Rádio Bandeirantes, o Corinthians pode até ceder uma porcentagem que tem sobre o atleta para tentar convencê-lo a ficar até o fim desta temporada. Pensando no extracampo, o Ministério Público de São Paulo denunciou o preparador físico Sebastian Avelino por racismo. Ele está preso na capital paulista e deve permanecer até uma nova decisão da Justiça. Obrigado, Pedro Ramiro. E, gente, teve reforço apresentado nessa quarta-feira na Vila Belmiro. Vamos com as notícias do Santos, com o Marcelo Rosenberg.
O Santos apresentou oficialmente nesta quarta-feira o seu segundo reforço da janela de transferências. O volante Jean Lucas, que já passou pela Vila Belmiro e assinou um contrato com duração de 4 temporadas. Aliás, nas últimas temporadas ele estava defendendo o futebol francês. Passou por 3 equipes do futebol da França, a última justamente o Mônaco. O detalhe é que